Quem se define, se limita, né? Já diria os antigos. Aqui quem fala é Julia Jacold, a matemaníaca, e a gente está nesse momento que a gente está desbravando a matemática. A gente já começou falando sobre o que são axiomas, essas verdadezinhas que a gente tem que partir de algum lugar, né? Que a gente tem que aceitar em comunidade. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele nesse cantinho aqui para você ir lá e desbravar também. E hoje nós vamos falar delas, das definições. Elas são super importantes porque elas evitam que a gente dê longas e desnecessárias repetições, juntamente com as notações. Elas são aliadas na ajuda da economia da nossa escrita e linguagem em matemática. Saber definir e manipular definições é uma habilidade essencial para quem estuda matemática. Você já observou que ao tentar argumentar algum fato sobre um objeto matemático, o que a gente usa é exatamente as definições, justamente o que define as propriedades desse objeto. Por exemplo, se a gente quiser falar que um número é primo, para isso a gente precisa mostrar que o número em questão satisfaz as propriedades de ser primo. E para isso a gente precisa saber qual é a definição de número primo. Mas eu volto. O que são definições? Definir é dar nomes a objetos matemáticos mediante a determinadas propriedades interessantes que possuam e os caracterizem. Quando eu sentei para escrever esse roteiro, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi a minha primeira orientação de iniciação científica, em que eu sentei com o meu orientador e eu falei assim: estava eu pensando sobre a definição de currículo, e ele: para, Júlia, definição de currículo? Eu sei que para matemática isso é muito significativo, mas aqui para educação isso não faz o menor sentido. A gente fala de conceito. Conceitos são coisas que podem vir a mudar mediante ao contexto e ao local que a gente tá. Pode ser que a definição de currículo não seja a mesma de 100 anos atrás, então isso é um conceito, não uma definição. Então, o que é uma definição na matemática? Segundo o livro de Leônidas Engelbert, que leva o nome Definições, definição é o que pode ser entendido como uma delimitação de uma espécie, mediante a alusão ao gênero e a diferença específica. Calma, vamos devagar, vamos entender o que essas palavras difíceis aqui significam. O gênero, nesse caso, significa a classe que o objeto que a gente está querendo definir se encaixa. Um exemplo que a gente pode ver de definição é uma pessoa ser do time da matemaníaca. O que significa time? Time é uma pessoa que é inscrita no canal, que é membro, comenta aqui, entendeu? Participa desse rolê. Então quem é o gênero? Quem é a classe que a gente está falando aqui? Estamos falando de pessoas. E qual a característica que difere essas pessoas das outras pessoas? Ser inscrita, comentar, interagir aqui no canal da Matemaníaca. As definições, elas podem ser mais amplas, mais restritas, mais flexíveis, menos, mas o mais importante é que ela não tenha uma contradição. E na matemática, como é uma forma de organizar todos os conteúdos, observa que a gente usa palavras fáceis. A gente definiu, a gente explicou, a gente organizou, a gente deu nome a alguma coisa. Então note como a fala fica mais concisa e objetiva. A gente pode falar, uma pessoa é inscrita no canal da Matemaníaca, mas agora a gente definiu, então a gente pode falar, essa pessoa é do time. E eu tenho aqui um manual de boas práticas para sua definição, acredita, menina? Então vamos lá. Uma boa definição não apresenta ambiguidade, é clara, é sucinta, ela classifica e distingue bem o objeto que está sendo bem definido. Em toda definição, o nome ele está associado às propriedades, que caracteriza de maneira que ele seja classificado e não seja confundido. A definição é sucinta. Há uma cautela para que essa definição não seja cíclica, então que a gente não defina um objeto A partir do B e o B a partir do A. As definições vêm para ajudar a nossa vida, então elas nascem com o objetivo de ajudar na comunicação de ideia. De nada vale se essas definições estiverem em palavras, em termos difíceis de entendimento. A gente tem um cuidado para não sair inventando terminologia nova. Tem algumas que já estão consagradas, a gente acaba usando o que já existe.
Mas também não é verdade que as definições sejam unânimes. O importante é entender a que está sendo tratada na literatura que você está usando e prefira as definições de autores que são consagrados e que já estão bem estabelecidos pela comunidade matemática. Determine cedo as suas definições que você vai usar para ter consistência no seu trabalho. Só defina quando for estritamente necessário. Observe que não tem necessidade nenhuma de se demonstrar uma definição. A definição é uma definição, ela tá lá para dar nome, para classificar. Para a gente ter uma definição, duas coisas bastam. A gente precisa então de um objeto que vai ser definido e a gente precisa então de uma expressão que vai definir esse objeto. E é impossível demonstrar algum resultado sem conhecer a definição dos elementos que aparecem nesse resultado. Na verdade, deve-se ficar bastante consciente de que não há outra alternativa. Não dá para trabalhar com aquilo que a gente não conhece. Então, antes de sair por aí tentando mostrar um teorema, achar um resultado, senta, respira, tome consciência dessas suas definições e aí então parta para poder atacar o seu problema. Acho que a gente está pronto para dar o próximo passo, né? A gente está falando aqui várias vezes de demonstração, de tentar dar argumento, de ver definições, que definições não são demonstráveis, mas o que são essas coisas que a gente demonstra então? O próximo vídeo que a gente for fazer dessa série, a gente vai falar deles, dos teoremas. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se você curte essa ideia, tá bom? E se você não viu o de axioma, eu vou deixar ele aqui na lateral pra gente dar uma passadinha em outras coisas também legais da matemática, certo? Um super beijo pra vocês e bons estudos!